A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Selmo Pedro, eu venho aqui agora para te ensinar de uma forma muito rápida e clara, te dar aqui algumas dicas de como preparar um sermão. Tenho certeza que o sonho, o desejo de 99% dos cristãos é ser um pregador do Evangelho. O que eu preciso para preparar um sermão? Quais são as ferramentas e as técnicas necessárias para me utilizar? Vamos usar aqui como base para esse nosso pequeno estudo de como preparar um sermão, Evangelho de Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, verso 46, o cego de Jericó. A primeira coisa que você tem que aprender quando você vai pregar um sermão, ou preparar um sermão para você ministrar esse sermão, você precisa de ter um objetivo. Qual é o seu objetivo com esse sermão? Vamos lá, cego de Jericó. Meu objetivo é que Deus ministre cura no culto. Ótimo, já tem um objetivo. Segundo, você precisa de ter um tema para esse sermão. Vamos dar um tema, o poder do clamor. Então esse é o tema. Próximo, introdução. Você precisa de dar uma introdução. O que é uma introdução? É você falar de forma muito reduzida o que aquele sermão vai trazer de informação para a igreja. Ou seja, eu uso muito esse exemplo em sala de aula de um queijo. Então você está vendo aquele queijo, você está meio desconfiada, aí a pessoa está te vendendo o queijo e fala, vem aqui, ele te dá um pedacinho só do queijo. Isso é uma introdução do que é o queijo. Quando você come aquele pedacinho de queijo, você fala, eu quero esse queijo, ok? Então a introdução de um sermão é justamente você dar uma pincelada no que Deus vai falar com a igreja. Vou dar um exemplo rápido. Passamos tantos problemas no dia a dia, enfrentamos tantas lutas, tantas adversidades, e quantas vezes temos problemas que aparentemente, humanamente falando, parece que não tem solução, parece que nascemos com karma, parece que nós nascemos marcados para viver isso e vamos morrer com esse problema. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem uma resposta para você aqui esta noite. Pronto. Eu dei uma introdução rápida, que era isso que Bartimeu pensava, era isso que Bartimeu vivia, e aí vem a palavra. Mas hoje Deus tem uma resposta para você, como Ele teve para Bartimeu. Não pode ser muito demorada, nem muito rápida. Aí uns 2 minutinhos de introdução já cabe muito bem para um sermão. O sermão ele tem que ser dividido em 3 partes: começo, meio e fim, ok? Então vamos para o começo, a primeira parte, começo. No começo do sermão, você vai ler aqui, e foram para Jericó, e quando saíram de Jericó, juntamente com seus discípulos, a numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Então vamos lá, primeira coisa, Jericó. Você vai estudar a geografia. Por que, pastor Selmo, isso é importante? Você precisa mostrar domínio sobre o que você está falando, sobre o que você está expondo. Você é um expositor, você precisa dominar o assunto. Então Jericó, aí quando estudar Jericó, vai aprender que tem duas Jericó, a Jericó antiga e a Jericó moderna. Então você vai estudar um pouquinho sobre Jericó, tá? Então o começo do sermão é Jericó. Segundo, aí fala aqui sobre cego, mendigo. Cego e mendigo. Você vai estudar sobre todas as dificuldades que um cego enfrenta no dia a dia. Você vai estudar as limitações que a cegueira causa naqueles que é portador dela, ok? Você vai também estudar sobre um mendigo, quais são as necessidades que o mendigo mais sofre. Com que ele mais sofre,
um morador em situações de rua. Quando ele está em situação de rua, o que ele mais precisa? Então você vai estudar, porque aqui está falando de um cego, mas ele não era só um cego, é um cego e mendigo. Aí você vai estar na primeira parte ainda. Você vai estudar também a respeito de, a Bíblia diz aqui, ó, o nome dele, Bartimeu, cego, filho de Timeu. Então você vai estudar sobre Bartimeu. Você vai entender que a palavra Bar é filho e Timeu era o pai dele. Tanto que aqui no próprio versículo 46, você vai ler, os seus discípulos, uma numerosa multidão, Bartimeu, aqui está falando de forma junta as palavras, cego, mendigo, e aqui tem a tradução do nome, Bartimeu, filho de Timeu. No próprio versículo já dá a tradução, filho de Timeu. Então você vai entender que esse cego também não tinha nome, que o nome dele era só cego, e ele era conhecido como filho de Timeu. Então ainda na primeira etapa, você vai estudar quem é Timeu, quem era Timeu, o pai desse cego. Então você vai descobrir coisas maravilhosas. Isso se chama garimpar o ouro do sermão. Você vai garimpar, você vai mergulhar bem fundo sobre Timeu, sobre cegueira, sobre mendigo, sobre Jericó. Então aqui, só no verso 46, você vai estudar todos esses pontos. Muito bem, uma vez que você conhece esse ponto, agora você vai para o meio do sermão. Então aqui, a partir do versículo 47, a Bíblia diz que quando ele, ouvindo que era Jesus, ele sentou à beira do caminho. Ele estava sentado à beira do caminho. Aí o 47 diz: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então aqui no meio tem o clamor, tem a multidão, tem a perseverança que você vai explorar, a perseverança dele em clamar. Você também aqui vai explorar que ele não via, mas ele ouvia muito bem. Você vai estudar e você vai entender que aquelas pessoas que são portadores de algum tipo de deficiência, eles recebem em dobro alguns outros atributos. E no caso do cego, todo cego tem uma audição aguçadíssima, pelo menos 2 vezes mais do que um ser humano que não é cego, ok? Então você vai aprender isso. Então você está no meio do sermão. Então você vai explorar aqui, olha lá, você vai explorar ele ouvindo que era Jesus, não vendo, como já vi alguém pregando. Ele vendo que era Jesus, ele não pode ver porque ele é cego. Ouvindo que era Jesus, então você vai falar sobre a importância de ouvir, a importância de vir aos cultos, a importância de dar ouvido para o que Deus fala. Ele ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o cego aqui, ele fez ali, ele propôs em seu coração, ele determinou um caminho para ele receber o milagre. Qual foi? Clamar sem cessar. No final, você vai ver pessoas mandando ele calar, pessoas mandando que ele fique quieto, mas ele persistia. Então você tem persistência aqui, outras coisas mais. E ele clamava cada vez mais. E Jesus mandou que lhe chamasse. E chamado o cego, dizendo: vem, alegra-te, o mestre te chama. E ele, a Bíblia diz aqui, no versículo 50, lançando de si sua capa, estude sobre a capa de um cego. Você vai descobrir coisas extraordinárias. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, ok? Então, aqui está chegando ao final do seu sermão.
E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu veja. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Então você vai falar sobre fé, sobre salvação, sobre o milagre. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus por um caminho afora. Então aqui você terminou o seu sermão. Depois que você chegou no final do seu sermão, você vai fazer a conclusão. Você vai concluir. Então você vai narrar esses passos que ele deu desde lá do começo, o meio, e você vai aplicar, concluir o sermão, aplicar o sermão, chamar as pessoas, orarem para aqueles que estão doentes. Seu sermão, para ele ser completo. Você não pode terminar um sermão de cura sem orar para que Deus cure, ok? Então você conclui aqui que o cego foi curado. Por quê? Então você vai mostrar o caminho que ele discorreu para chegar na cura, ok? Então você conclui o seu sermão, faz uma recapitulação, oração, e o seu sermão está pronto.